Pai pobre doa órgão para salvar garoto. Semanas depois, alguém bate à porta. Carlos era um homem de meia idade, magro, com olhos profundos que carregavam muitas preocupações. Ele morava com seus 2 filhos pequenos, Mateus e Luana, em uma casa humilde nos arredores de São Paulo. Tendo perdido sua esposa quando os filhos ainda eram pequenos, Carlos teve que lutar com todos os tipos de trabalhos para sustentar sua família. Cada dia que passava era uma batalha incessante para ele, desde ganhar dinheiro para alimentar os filhos até garantir que eles tivessem uma educação adequada. Apesar das dificuldades, Carlos sempre se esforçava ao máximo porque sabia que o futuro de seus filhos dependia de seu sacrifício. A vida da família de Carlos nem sempre foi cheia de dificuldades. Alguns anos atrás, quando Mateus ainda era pequeno, ele foi diagnosticado com uma doença grave no fígado. Os médicos disseram que ele precisava de um transplante de fígado urgente para sobreviver. Naquela época, Carlos sentiu como se estivesse em um inferno, com medo de perder o filho que mais amava. Mas um milagre aconteceu quando um doador anônimo apareceu na hora certa, salvando Mateus da morte. Desde então, Carlos sempre foi grato ao doador desconhecido. Ele não sabia quem era, mas sua gratidão era infinita. Em uma tarde quente de verão, Carlos voltou para casa depois de um dia de trabalho árduo. Ele buscou Luana na escola e viu que Mateus já havia feito sua lição de casa. Os 3 se sentaram juntos à velha mesa de madeira, compartilhando uma refeição simples. Embora o jantar consistisse apenas de feijão, arroz e um pouco de carne seca, a alegria dos 2 filhos fez Carlos se sentir aquecido. Ao olhar para Mateus saudável, Carlos pensou no doador de órgãos de anos atrás, sentindo-se cheio de gratidão e apreço. Naquela noite, depois de colocar os filhos na cama, Carlos sentou-se sozinho em seu pequeno quarto. A luz fraca do abajur iluminava a velha mesa de jantar onde ele estava sentado, destacando as rugas profundas em seu rosto. Ele pensou na sua vida, nas dificuldades e nas esperanças. Embora tudo fosse difícil, Carlos nunca perdeu a fé na vida. Ele sabia que enquanto se esforçasse, seus filhos teriam um futuro melhor. Nesse momento, Carlos recebeu um telefonema de um velho amigo, Jorge, que trabalhava no hospital local. Jorge contou a Carlos sobre um menino que havia sofrido um acidente de trânsito e estava em estado crítico, precisando de um doador de órgãos. Carlos ficou em silêncio ao ouvir a história. As memórias da época difícil em que Mateus precisou de um transplante de fígado voltaram à sua mente, e ele sentiu o desespero que a família daquele menino devia estar passando. Carlos lembrou-se do momento em que soube que alguém havia doado um órgão para salvar seu filho e percebeu que havia recebido uma segunda chance. Nesse instante, Carlos sabia que podia fazer algo para retribuir a bondade que havia recebido. Embora sua vida fosse difícil, a gratidão e a empatia profunda o impulsionaram a querer ajudar. Carlos sabia que doar um órgão poderia acarretar riscos para si mesmo, mas ele estava disposto a fazer isso se pudesse salvar outra criança. Jorge, eu não sei quem é essa família, mas quero ajudar, Carlos disse ao amigo. Eu recebi um presente tão grande de um estranho e acho que é hora de devolver isso para a vida. Jorge ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. Carlos, eu sei que você é uma pessoa boa. Essa decisão não é fácil, mas vou organizar para que você faça os exames necessários. Obrigado por sua coragem e bondade. Carlos terminou a ligação e sentou-se em silêncio no escuro. Ele olhou para as fotos de Mateus e Luana penduradas na parede, sentindo-se cheio de emoção. Ele sabia que estava diante de uma decisão importante, uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. Mas, acima de tudo, Carlos sabia que estava fazendo a coisa certa, e isso lhe dava paz. Depois de decidir doar um órgão, Carlos sentiu-se mais leve. Ele sabia que essa ação não era apenas uma maneira de retribuir, mas também uma maneira de encontrar paz em sua alma. Mas tomar a decisão era uma coisa, realizá-la era outra jornada. Carlos sabia que precisava se preparar mentalmente para qualquer eventualidade. Alguns dias depois, Carlos foi ao hospital para fazer os exames necessários. Ele não contou aos filhos sobre isso, para não preocupá-los. Ele apenas disse a Mateus e Luana que precisava ir ao hospital para um check-up. Quando viu os sorrisos inocentes de seus filhos, Carlos sentiu seu coração se fortalecer. Ele sabia que, aconteça o que acontecer, queria que seus filhos sempre vissem nele um pai forte e corajoso. Enquanto esperava os resultados dos exames, Carlos sentou-se em uma cadeira dura na sala de espera do hospital,
olhando distraidamente pela janela. As lembranças do doador de órgãos de anos atrás voltaram à sua mente. Ele não sabia quem era aquela pessoa, mas ela lhe havia dado o presente mais precioso, a chance de Mateus continuar vivendo. Carlos se perguntou se essa pessoa havia enfrentado as mesmas preocupações que ele agora. Quando o médico chamou para a sala, Carlos se levantou, sentindo-se um pouco nervoso. O médico olhou para ele com um olhar sério, mas também cheio de compaixão. Carlos, os exames mostram que você está apto para doar um órgão, o médico disse. Mas você precisa entender que isso envolve riscos, não apenas para o receptor, mas também para você. Tem certeza de que quer continuar? Carlos respirou fundo e assentiu. Eu entendo os riscos, mas já tomei minha decisão. Quero fazer isso. O médico assentiu, seu rosto expressando respeito. Tudo bem, vamos agendar a cirurgia o mais rápido possível. Obrigado por sua coragem e sacrifício. De volta para casa, Carlos sentiu uma preocupação oculta em seu coração. Ele pensou em Mateus e Luana, sobre como eles ficariam sem ele. Mas ele também sabia que estava fazendo a coisa certa, e isso o ajudava a se sentir firme. Ele sentou-se à mesa e escreveu uma carta para seus filhos, pedindo-lhes que vivessem bem e cuidassem um do outro. As palavras tornaram-se borradas quando as lágrimas rolaram por seu rosto. Carlos não conseguia conter a emoção ao pensar em deixar seus filhos, mesmo que apenas por um momento. Ele colocou a carta em uma gaveta, onde tinha certeza de que Mateus e Luana a encontrariam se algo acontecesse. Depois, passou a noite inteira brincando com seus filhos. Os três riram juntos, cozinharam juntos e contaram histórias alegres. Carlos queria guardar esses momentos em seu coração, como uma fonte poderosa de motivação para entrar na cirurgia que estava por vir. No dia da cirurgia, Carlos acordou muito cedo. Ele beijou suavemente as testas de Mateus e Luana enquanto ainda dormiam profundamente e depois saiu de casa em silêncio. Ele não queria acordá-los, não queria dizer adeus. Ao chegar ao hospital, ele encontrou Jorge, o amigo que o havia ajudado durante todo esse processo. — Você está bem, Carlos? Jorge perguntou, sua voz cheia de preocupação. Carlos sorriu, um sorriso suave, mas cheio de determinação. — Estou bem, Jorge. Estou pronto. Jorge assentiu e levou Carlos para a sala de cirurgia. Antes de entrar, Carlos fechou os olhos e silenciosamente orou para que a cirurgia fosse um sucesso, para que o menino que ele estava ajudando pudesse continuar vivendo. Ele sabia que estava fazendo algo significativo, e isso o fazia sentir-se em paz. Carlos acordou na sala de recuperação. A luz que vinha da janela fez seus olhos se fecharem. A dor persistente da incisão fez com que ele franzisse a testa, mas seu coração estava leve e em paz. Ele sabia que a cirurgia havia sido bem-sucedida e que ele havia conseguido devolver o presente da vida que sua família um dia recebera. Durante os dias de recuperação, Carlos recebeu cuidados dedicados de enfermeiros e médicos. Jorge, o amigo que trabalhava no hospital, o visitava frequentemente e o encorajava. Cada vez que o via, Jorge sorria e dizia: Carlos, você fez algo extraordinário. A família daquele menino será eternamente grata a você. Carlos apenas assentia e sorria fracamente. Ele não fez isso para receber gratidão ou fama. Ele só queria dar a outra família a oportunidade que ele um dia recebera. Ao pensar em Mateus e Luana, ele sentia seu coração aquecer. Só de pensar no sorriso de seus filhos, Carlos sentia que toda a dor valia a pena. Uma semana após a cirurgia, Carlos recebeu alta. Jorge o levou para casa e o ajudou a se ajustar à vida novamente. Mateus e Luana correram para abraçá-lo, lágrimas escorrendo por seus rostos ao verem seu pai voltar. — Pai, você está bem? Mateus perguntou, sua voz trêmula. Carlos abraçou os dois filhos com força, sentindo o amor caloroso deles. — Estou bem, meus amores. Eu fiz algo importante e agora estou de volta com vocês. A vida aos poucos voltou ao normal, mas Carlos ainda sentia uma mudança profunda em seu coração. Ele sabia que sua ação não apenas salvou um menino, mas também foi um ponto de virada em sua vida. Ele se sentia mais forte, mais resoluto, e sabia que havia feito algo bom pela vida. Algumas semanas depois, enquanto Carlos estava sentado com os filhos na sala de estar, a campainha tocou de repente. Ele abriu a porta e viu um homem elegante em pé na frente dele, acompanhado de um menino pequeno com olhos brilhantes. O homem sorriu, sua voz suave, mas cheia de emoção. — Olá, sou Paulo. Este é meu filho, Gabriel. Acredito que você é quem doou o órgão que salvou a vida do meu filho. Carlos ficou surpreso, sem saber o que dizer.
Ele não esperava que a família do menino o procurasse. Paulo continuou, sua voz embargada. Não sabemos como agradecer a você. Graças a você, meu filho teve a chance de viver e nossa família pôde se reunir. Estamos muito gratos a você. Carlos sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Ele baixou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Eu só fiz o que senti que era certo. Minha família também foi ajudada quando meu filho precisou de um transplante de fígado. Eu entendo o sentimento de um pai ao ver seu filho em perigo. Gabriel, o menino que Carlos salvou, se aproximou e segurou a mão dele. Obrigado, tio Carlos. Graças a você eu estou vivo. Estou muito feliz por te conhecer. Carlos se ajoelhou e abraçou Gabriel. Estou muito feliz por você estar bem, Gabriel. Viva bem e ame sua família, certo? Paulo acrescentou. Sou empresário e quero expressar minha gratidão ajudando você e sua família. O que precisar, não hesite em me dizer. Este é meu número de telefone. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo. Carlos pegou o cartão de Paulo, seu coração cheio de emoção. Ele não esperava que sua pequena ação pudesse trazer uma mudança tão grande. Ele não pensou que receberia qualquer retribuição. Obrigado, Paulo. Não preciso de nada. Só saber que Gabriel está bem é o suficiente. Paulo sorriu, olhando para Carlos com respeito. Você é um homem bom, Carlos. Um dia eu vou retribuir. Apenas me ligue, não hesite. Depois que Paulo e Gabriel se foram, Carlos ficou na porta, olhando enquanto eles desapareciam. Mateus e Luana correram para abraçar o pai. Pai, você é incrível, Luana disse, seus olhos brilhando. Carlos sorriu, olhando para seus filhos. Não, vocês são a melhor coisa da minha vida. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima.